correção das nossas atividades, tá? Então, hoje nós faremos a correção do nosso primeiro conto, que foi A Planta Carnívora. Então, vocês fizeram a leitura do conto, vocês fizeram as atividades. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Então, até por isso que nós faremos a correção, certo? Porém, antes de nós começarmos a correção, eu gostaria de ler o texto com vocês. Sei que vocês já fizeram a leitura, porém é mais fácil, até para depois, quando nós estivermos corrigindo, nós tirarmos as nossas dúvidas, se nós fizermos a correção, a leitura novamente, tá? Então vamos lá, acompanhem comigo a leitura, até porque eu deixei o texto aqui na tela. Então, a planta carnívora. Um clarão no céu, mas nenhum estrondo. Estava em meados de novembro, por isso não podia ser um daqueles relâmpagos de verão. Além disso, eles costumavam ser brancos e essa luz tinha um brilho alaranjado bem forte, que contrastava com o céu estrelado do outono. Deve ter sido uma estrela cadente, pensou Nicole Phillips. Eu só a vi pelo canto dos olhos. Talvez não tenha sido uma estrela cadente, e sim uma nave espacial, pensou Nicole. Pode ter sido um objeto voador não identificado. 5 minutos depois, Nicole estava entrando na mata com a lanterna de seu pai na mão. Ela chegou ao ponto onde havia caído. Um buraco com cerca de 1 metro de diâmetro e 60 centímetros de profundidade havia sido aberto na terra batida. No meio da cratera havia uma rocha incandescente, do tamanho de uma bola de beisebol. Ela podia sentir no rosto o calor da rocha fumegante, que chiava em contato com o ar gelado. Nicole queria levar a rocha para casa, mas ela estava quente demais. Decidiu voltar no dia seguinte, quando a rocha já estivesse fria. Mas havia outra coisa que ela levaria para casa. À beira da cratera, um pequeno broto havia conseguido atravessar a poeira, arqueando a cabecinha em direção ao céu estrelado. As pequeninas folhas daquela planta, com apenas 10 centímetros de altura, eram verdes, com um leve toque de roxo. Não havia nada parecido crescendo ali. Ela andava sempre pela mata, não havia nada parecido. Até aquela rocha chegar. Com cuidado, Nicole arrancou a plantinha do chão. Ela era macia e meio aveludada ao toque dos dedos. Quando Nicole acordou na manhã seguinte, a planta já estava 10 vezes maior. Ela tinha agora mais de 1 metro de altura. Havia tomado conta do parapeito da janela e da parede. O tapete estava coberto por um emaranhado de ramos roxos e verdes. No caule de 1 metro de altura, que parecia um pescoço fino, havia brotado um grande botão do tamanho de uma bola de basquete. O botão era laranja, vermelho e azul. Lindo! A parte da frente estava bem fechada, como uma flor que ainda não desabrochou. Parecia uma enorme boca. O que está acontecendo? Perguntou Nicole em voz alta. Na noite anterior, depois de levar a planta para casa, ela a colocou num dos vasos vazios de sua mãe com um pouco de terra, água e adubo. Depois de mostrar a planta a seus pais, ela a colocou no parapeito da janela e foi para a cama. De um dia para o outro, a planta havia ficado maior do que o vaso, agora espatifado no chão como uma casca de ovo. Ela tentou arrancar a planta carnívora do parapeito da janela, mas ela nem se mexia. Os ramos da planta enrolaram-se em volta das pernas do pijama da menina. A força da planta era surpreendente. Nicole não conseguia se desvencilhar do aperto. Mamãe, papai! Ela gritou. Mas depois se lembrou que era sábado de manhã e eles costumavam ir à padaria. Não estavam em casa. Ela tinha que lutar contra aquela gigantesca planta alienígena sozinha. Nicole esticou o braço para pegar sua lixa de unha em cima do criado mudo. Enfiou a ponta com força no botão da planta. Grau! A coisa urrou de dor. Uma gosma preta escorreu do botão e cobriu a mão da menina.
A meleca tinha um cheiro parecido com o de sanduíche de atum rançoso que passou muito tempo no sol. Nicole lutava, mas a planta não queria soltá-la. O senhor e a senhora Phillips voltaram da padaria. Traziam para casa o pão favorito de Nicole, de gergelim com requeijão. Ela atravessou o corredor em direção ao quarto de Nicole, enquanto o senhor Phillips folheava o jornal procurando as palavras cruzadas. Ele escutou o grito da esposa. Largando o jornal, correu para o quarto de Nicole. O que houve? Ele perguntou ao chegar à porta do quarto. Parou ao ver a estranha planta que ocupava o quarto inteiro. Galhos e folhas subiam pelas paredes e pelos tetos. Mas o que? Nicole e sua mãe estavam enroladas nos terríveis tentáculos verdes da planta e sendo arrastadas em direção à enorme boca escancarada. Estavam amordaçadas. Ramos amordaçavam-nas, por isso elas não podiam gritar. As duas lutavam para escapar dos fortes galhos, mas não conseguiam. Sem pensar duas vezes, o pai de Nicole agarrou o abajur que estava no criado mudo e o atirou naquela boca enorme cheia de baba. Ainda preso à tomada, o abajur soltou uma enorme descarga elétrica quando a planta o mordeu. Uau! A coisa gritou de dor novamente, soltando Nicole e sua mãe. Cracks! A planta alienígena quebrou a janela do quarto de Nicole e, usando suas raízes como pés, pulou a janela e desceu pela lateral da casa. Em seguida, desapareceu na mata. Vocês duas estão bem? Perguntou o pai. Nicole e sua mãe assentiram com a cabeça. Não tinham fôlego para responder. Se aquela coisa cresceu tanto assim em poucas horas, vai saber de que tamanho ela pode ficar, disse o pai de Nicole, olhando para a janela à procura da planta assassina. Recuperando o fôlego, Nicole disse por fim: precisamos avisar a polícia. Ninguém está seguro enquanto aquela coisa estiver solta. Ninguém está seguro, repetiu o pai. Claro que aqui nós temos fragmentos da história. Vocês perceberam até pelo excesso de reticências que nós temos, né? Então, foram alguns trechos da história que foram retirados para o nosso livro didático, certo? Então, vamos às correções das atividades. A 2 é textual, até porque ela foi oral, né? Então, vamos a 3. Nesse conto, o narrador. Então, quem conta a história? Quem contou essa história dessa planta assassina, né? Ele participou da história como personagem ou ele apenas observou os fatos e não participou da história como personagem? Então, apenas observou, certo? O narrador dessa história é o narrador observador. Ele não é personagem. 4. Releia um trecho do conto. Na opinião de vocês. Gente, aqui é opinião. Então, aqui tem uma possível resposta, tá? Na opinião de vocês, a intenção do autor ao dar as dimensões do buraco e comparar o tamanho da rocha com a da bola de beisebol, por que será que ele fez isso? Então, é justamente para o leitor imaginar ambientes e tamanho de objetos. Então, ó, neste caso, o tamanho do buraco e da rocha que caiu. Então, como assim? Olha o que ele falou, né? Que o buraco tinha um tamanho, aqui, ó, no meio da cratera, que tinha 1 metro de diâmetro e 60 centímetros de profundidade, havia algo, né, do tamanho de uma bola de beisebol. Então, se vocês conhecem a bola de beisebol, vocês sabem, né, o tamanho desse objeto que caiu ali. Sublinhe no texto a palavra usada para evitar a repetição da palavra buraco. Então, vocês sublinharam cratera. Então, nós temos aqui a palavra buraco. Se o autor escrevesse novamente aqui, né, no meio do buraco, nosso texto ficaria como repetitivo e vocês sabem que não pode, tá? Então, uma vez que ele escreveu buraco, ele precisa agora escrever cratera. Ou outro sinônimo, claro. Copie do trecho os adjetivos usados para caracterizar a rocha que caiu. Depois, consulte o dicionário e registre ao lado de cada um dos seus respectivos significados. Então, como era essa rocha que caiu? Ela era incandescente e fumegante. Incandescente é que está em brasa, que está ardente. Fumegante, que está soltando fumaça.
certo? Então, voltando ali ao texto, vamos achar a rocha. Aqui, no meio da cratera havia uma rocha incandescente, né? O calor da rocha fumegante, certo? Próximo exercício é o 5. Os contos geralmente apresentam uma situação inicial de tranquilidade, na qual costumam ser apresentados o ambiente em que se passa a história e alguns personagens. No início do conto, a planta aparentava ser perigosa? Não, né? No início da nossa história, do nosso conto, a planta ela é só um broto que é atraente, pequeno e inofensivo. Tanto que ela é pequena e chamou a atenção da nossa personagem, que tanto que ela tira, ela acha bem fofinha, ela tira e leva para casa. Se essa planta já se aparentasse, né, se já tivesse sido descrita como perigosa, é bem provável que a Nicole não teria levado para casa, certo? Então, Nicole resolveu levar a planta para casa porque era uma planta incomum, diferente de todas que ela já tinha visto. Lembra que ela fala ali que chamou a atenção porque ela sempre andava por aquelas redondezas e ela ainda não tinha visto essa planta? Com certeza ela não queria assustar o pai com uma planta daquela, né? 7. Nos contos há um conflito gerador, ou seja, a situação-problema surge quebrando aquele clima inicial, né, de calma da nossa história. Então, no início da história, nós temos ali, né, toda a contextualização da Nicole, que ela viu algo caindo do céu, que ela achou que fosse uma estrela cadente, que daí ela vai à procura, né, dessa estrela cadente. Qual que é o conflito gerador desse conto? Então, o que acontece, né, que fica conflitante a nossa história? A planta, que era pequena e inofensiva, né, depois que ela acaba dormindo, que a Nicole dormiu, quando ela acordou, a planta se transformou em quê? Em uma planta carnívora gigante e perigosa. Então, é por isso que nós temos todo o conflito da nossa história. Se ela tivesse ficado lá no vaso, né, daquele mesmo tamanho, toda fofinha, nós não teríamos uma história de suspense, tá? Há nos contos um clímax, ou seja, um momento de maior tensão da narrativa. O clímax do nosso conto ele se dá exatamente quando a planta agarra Nicole e sua mãe, né, e o pai da menina tenta salvar a família, certo? No final dos contos, geralmente acontece a resolução do problema, ou seja, o momento em que é apresentada a solução para o conflito. Neste conto, o problema foi definitivamente resolvido? Não, tá? Por que ele não foi? Tanto que pede para comprovar a resposta. Se nós voltarmos lá no ponto, nós veremos o quê? Precisamos avisar a polícia. Ninguém está seguro enquanto aquela planta, aquela coisa estiver solta. E o pai ainda repete, né? Não, ninguém está seguro. Então, nós temos somente a resolução aqui do problema da Nicole. E por um curto período de tempo, porque a planta saiu e ela saiu viva. Né? Então, se é uma planta assassina, pulou a janela e saiu viva, claro que o problema totalmente não foi resolvido. E essa é a nossa pergunta, gente, foi se ele foi definitivamente resolvido. Cuidem sempre com essas palavras. A 8. Releia o trecho a seguir. Deve ter sido uma estrela cadente, pensou Nicole Phillips. Eu só a vi pelo canto dos olhos. Marque o recurso utilizado para diferenciar a fala do narrador do pensamento da Nicole. Então, aqui, quando a Nicole está pensando, nós temos um outro tipo de letra. Vocês percebem que nós chamamos aqui, quando nós estamos digitando, que ela está. Ai, fugiu a palavra itálico, é isso. Ela está com outro tipo de letra. Então, ó, aqui nós temos um tipo, que é a escrita do narrador, que é o narrador que está falando, né? E aqui nós temos o pensamento da Nicole, certo? Que outro recurso poderia ser utilizado para com esse mesmo objetivo? Nós poderíamos ter colocado o quê? Entre aspas, cor, o tamanho, né, a disposição das palavras de uma outra maneira. Então, eu poderia ter colocado o pensamento da Nicole em vermelho, né, para ressaltar. Poderia ser um tamanho maior. Aqui nós temos, né, um recurso que mudou, que é o tipo de letra, certo?
E, claro, o uso das aspas também, que demonstra pensamentos ou fala dos personagens. Então, nós temos duas maneiras de colocar falas de personagens no texto. As aspas, que vocês conhecem, né, o sinal de pontuação, ou os travessões, certo? 9. Releia mais um trecho do conto observando os destaques. Então, nós temos algumas palavras destacadas aqui. Qual a importância dessas descrições nos contos de suspense? Então, ó, a Nicole e sua mãe estavam enroladas nos terríveis tentáculos verdes da planta e sendo arrastadas em direção à sua enorme boca escancarada. Ramos amordaçavam-nas, por isso elas não podiam gritar. As duas lutavam para escapar. Qual que é a importância dessa descrição? Gente, essa descrição contribui justamente, as descrições, né, contribuem justamente para dar esse clima de suspense e medo. Então, elas estavam enroladas, terríveis tentáculos verdes, uma enorme boca escancarada. Elas lutavam para escapar e elas estavam como amordaçadas. Isso tudo contribui para esse clima de suspense e medo, certo? A 10, né? É só para vocês, não é uma pergunta. Em contos e filmes de suspense, as plantas carnívoras geralmente são apresentadas como seres malignos? Geralmente sim, né? Até porque, assim, por elas serem plantas carnívoras, elas nos permitem todo esse imaginário, essa questão assim de que nos lembra de algo que come, né, um predador. Então a planta carnívora em contos e filmes de suspense geralmente elas são predadoras. Claro que nós as conhecemos no mundo real e elas são bem fofinhas, né? E o máximo que elas podem comer são insetos realmente. Eu considero bem fofinha uma planta carnívora. Como normalmente elas são apresentadas, então elas são apresentadas geralmente como monstros gigantes, né? Que são criados justamente para dar medo nas pessoas e que conseguem realmente comer um ser humano. Claro, nós estamos falando sobre filmes, sobre contos. Na realidade, elas são bem fofinhas, certo? Nós consideramos, né? Você considera que os contos de ficção são fontes confiáveis de conhecimento científico? Gente, olha a pergunta. Se filmes de ficção são fontes confiáveis de conhecimento científico? É claro que não. Até porque a intenção de um filme de ficção, né, não é trabalhar com a realidade, muito menos demonstrar conhecimento científico. O objetivo deles é o quê? Entreter, né? Mexer com o imaginário, é mostrar um mundo de faz de conta, é mostrar realmente que dentro de filmes, dentro de histórias, nós podemos tudo parecer possível, né? Então nós podemos voar dentro de um filme de ficção, nós podemos viajar no tempo. E quando nós estamos falando de plantas carnívoras, aqui tem um exemplo, né? Olha como ela é grande, bem fora do normal, tá? A 12 é pessoal, então, que era para vocês lerem o artigo de divulgação científica Plantas Carnívoras Existem Mesmo? E escrever duas curiosidades que você gostaria de ter respondido sobre essas plantas com a leitura do artigo. Então, aqui é bem pessoal, certo? Então, pararemos aqui na 57, a nossa correção. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha resolvido, né, tirado as dúvidas de vocês. Porém, se vocês ficaram com alguma dúvida em alguma correção dessas atividades, com certeza, né, eu gostaria muito que vocês enviassem a dúvida ali pelo site do colégio e perguntassem: professora, na 11, eu realmente acho que não é isso. Eu acho que os filmes, eles são, sim, fontes confiáveis de conhecimento, que deu ajuda a esclarecer melhor as dúvidas de vocês. Certo? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus. E eu espero sinceramente que vocês estejam em casa fazendo todas as atividades. Procurem, gente, fazê-las mais organizadas possível, tá? Então, façam exatamente no horário da aula. Sobrou tempo, já aproveita e já faz outra, né? Não, professora, já foram 50 minutos da aula e não terminei as atividades.
Então, vocês sabem que vocês podem dar continuidade a outra atividade e depois voltar nelas, certo? Então, vocês têm tempo em casa, tranquilamente, não façam nada com pressa, nem de qualquer maneira, até para as aulas serem bem produtivas, tá bom? Estou com saudade de todos, 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 todos. Falar aqui sozinho olhando para um computador não é muito legal. Preferiria estar em sala de aula escutando vocês e falando assim: agora não, ei, para um pouquinho, né? Olha, vamos para 11, isso, que é muito mais divertido. Mas logo, logo estaremos juntos. Beijão!